Já pensou viver em um lugar onde não existem aeroportos? Onde o navio mais próximo pode levar semanas para chegar? Onde, se algo acontecer, não existe hospital grande por perto? E o resto do mundo está a milhares de quilômetros de distância. No meio do Oceano Atlântico existe uma pequena ilha cercada por águas agitadas e ventos fortes. Ela é considerada a comunidade mais isolada da Terra. Pouco mais de 250 pessoas vivem ali. Sem estradas que levam para outras cidades. Sem vizinhos próximos. Apenas o oceano infinito em todas as direções. Hoje você vai conhecer Tristan da Cunha, um lugar onde viver significa aceitar o isolamento absoluto. Agora vamos descobrir como funciona a vida de uma comunidade vivendo no meio do oceano. Tristan da Cunha fica no meio do Oceano Atlântico Sul. Tão distante de tudo que muitos mapas quase ignoram sua existência. No vasto azul do oceano, essa pequena ilha vulcânica aparece quase como um ponto perdido entre continentes. A terra habitada mais próxima é a ilha de Santa Helena, que fica a mais de 2.400 quilômetros de distância. Para se ter uma ideia, essa distância é maior do que a que separa muitas capitais inteiras ao redor do mundo. Mas o isolamento de Tristan da Cunha não se resume apenas à distância. Chegar até lá não é simples. Na verdade, não existe aeroporto na ilha. Não há pistas de pouso. Não há voos comerciais. Nenhum avião chega diretamente ali. A única maneira de alcançar a ilha é pelo mar. Navios partem ocasionalmente da África do Sul e seguem por dias atravessando o oceano aberto até finalmente alcançar aquele pequeno pedaço de terra no meio da imensidão. Dependendo das condições do mar, a viagem pode levar 6 dias ou até mais. E mesmo quando o navio chega perto da ilha, o desembarque nem sempre é garantido. As águas ao redor de Tristan da Cunha são conhecidas por serem agitadas e imprevisíveis. Ondas fortes e ventos constantes podem impedir que barcos menores se aproximem da costa. Em alguns casos, navios precisam esperar horas, ou até dias, até que o mar permita uma aproximação segura. Durante tempestades, a situação pode se tornar ainda mais complicada. O acesso à ilha pode simplesmente desaparecer. Por semanas. Às vezes até por meses. Durante esses períodos, nenhum navio chega. Nenhum visitante aparece. E os moradores permanecem completamente isolados do resto do mundo. Isso significa que viver em Tristan da Cunha exige aceitar algo que se tornou raro no mundo moderno, o isolamento absoluto. Enquanto a maior parte do planeta vive conectada por aviões, estradas e internet de alta velocidade, essa pequena comunidade continua existindo em um ritmo muito diferente. Ali, o oceano não é apenas uma paisagem. Ele é uma barreira natural que separa a ilha de todo o resto da humanidade. E para os cerca de 250 habitantes que vivem ali, essa distância não é apenas geográfica. É uma parte fundamental da própria vida. Antes de continuar, imagina viver em um lugar onde o continente mais próximo está a mais de 2.400 quilômetros de distância. Você conseguiria morar em um lugar assim? Comenta aqui embaixo, eu viveria ou eu não conseguiria. Agora vamos entender como essa pequena comunidade conseguiu sobreviver em um dos lugares mais isolados da Terra. A população da ilha é extremamente pequena. Cerca de 250 pessoas vivem ali permanentemente. Quase todas descendem de apenas alguns poucos colonizadores que chegaram à ilha no século XIX. Por causa disso, muitos moradores compartilham sobrenomes semelhantes. A comunidade funciona quase como uma grande família. Todos se conhecem. Todos dependem uns dos outros. E quando algo acontece, toda a ilha sente o impacto. A vida em Tristan da Cunha é muito diferente do ritmo acelerado das grandes cidades do mundo. Não existem avenidas cheias de carros, arranha-céus ou centros comerciais movimentados. O lugar é pequeno, silencioso e cercado por um oceano imenso que se estende até onde os olhos conseguem alcançar. Toda a população vive em uma única vila chamada Edinburgh of the Seven Seas. É considerada a comunidade mais remota do planeta. A vila é formada por casas simples, coloridas e espalhadas ao longo de uma pequena planície entre as montanhas vulcânicas e o mar. Ali estão praticamente todos os serviços da ilha.
Há uma pequena escola onde as crianças estudam, um posto médico básico, uma pequena loja que vende produtos essenciais e alguns prédios administrativos que ajudam a organizar a vida da comunidade. Como a população é pequena, todos acabam se conhecendo. Vizinhos ajudam vizinhos. Famílias trabalham juntas. E muitas das decisões importantes da ilha são tomadas coletivamente. A economia local é simples e baseada principalmente na pesca e na agricultura. O oceano ao redor da ilha é rico em vida marinha, especialmente lagostas, que se tornaram um dos principais produtos exportados da comunidade. Os pescadores saem para o mar quando as condições permitem, trazendo alimento e renda para a ilha. Além disso, muitos moradores cultivam seus próprios alimentos. Batatas são um dos principais cultivos locais e fazem parte importante da alimentação dos habitantes. Pequenas áreas agrícolas são usadas para plantar verduras e criar alguns animais. Essa produção local é essencial para a sobrevivência da comunidade. Isso porque quase tudo que vem de fora precisa chegar por navio. E como a ilha está a milhares de quilômetros de distância do continente, os suprimentos podem levar semanas, ou até meses, para chegar. Por isso, nada pode ser desperdiçado. Alimentos, ferramentas e recursos são usados com muito cuidado. A autossuficiência se tornou uma habilidade essencial para quem vive ali. Mesmo com todas essas limitações, a comunidade desenvolveu uma forma de vida tranquila e muito conectada à natureza. As pessoas caminham pelas pequenas ruas da vila, conversam com os vizinhos e acompanham o ritmo do oceano e das estações. Para muitos visitantes, o isolamento da ilha pode parecer assustador. Mas para quem nasceu ali, Tristan da Cunha não é apenas um lugar remoto no mapa. É um lar onde todos dependem uns dos outros, e onde a vida continua seguindo um ritmo próprio, distante da correria do resto do mundo. Apesar da paisagem impressionante e da tranquilidade aparente, viver em Tristan da Cunha também significa conviver com um risco constante. A ilha não é apenas um pedaço de terra perdido no oceano. Ela é, na verdade, um vulcão gigantesco que emerge do fundo do mar. Durante séculos, os moradores viveram ali observando aquela montanha vulcânica que domina o horizonte. Para muitos, ela parecia silenciosa, quase adormecida. Mas em 1961, algo mudou completamente a história da ilha. Naquele ano, tremores começaram a ser sentidos pelos moradores. Pequenos abalos que inicialmente pareciam insignificantes. Mas os tremores foram ficando cada vez mais frequentes. Cada vez mais fortes. Até que, de repente, o impossível aconteceu. O vulcão entrou em erupção. Fumaça começou a subir da terra. Rachaduras apareceram no solo. E rios de lava começaram a se formar lentamente nas encostas da montanha. A pequena vila de Edimburgo off the Seven Seas estava em perigo. Para uma comunidade pequena e isolada como aquela, não havia muitas opções. Pela primeira vez em décadas, todos os habitantes da ilha tiveram que tomar uma decisão difícil. Eles precisavam partir. Navios foram enviados para evacuar toda a população. Famílias inteiras deixaram suas casas. Deixaram suas terras. Deixaram para trás a única vida que conheciam. Sem saber se algum dia voltariam. A viagem levou os moradores até o Reino Unido, a milhares de quilômetros de distância da ilha. Ali, eles foram recebidos e tiveram a oportunidade de começar uma nova vida. Pela primeira vez, muitos experimentaram cidades grandes, ruas movimentadas e acesso fácil a tudo que o mundo moderno podia oferecer. Mas algo inesperado aconteceu. Mesmo com mais conforto, infraestrutura e oportunidades, muitos moradores começaram a sentir falta da ilha. Sentiam falta da comunidade pequena onde todos se conheciam. Do silêncio do oceano. Da rotina simples que sempre fez parte de suas vidas. E então, alguns anos depois, quando as condições na ilha se tornaram seguras novamente, uma decisão surpreendente foi tomada. Muitas famílias escolheram voltar para Tristan da Cunha. Voltaram para o isolamento. Voltaram para o vulcão. Voltaram para um lugar que, apesar dos perigos e da distância do resto do mundo, continuava sendo o único lugar que realmente chamavam de lar. Viver em um lugar tão remoto tem consequências.
Se alguém precisa de tratamento médico complexo, é necessário esperar um navio ou um helicóptero especial. Se o clima piora, a ilha pode ficar isolada por longos períodos. E para quem cresce ali, o mundo exterior parece algo distante. Alguns jovens eventualmente deixam a ilha para estudar ou trabalhar. Mas muitos acabam voltando. Porque a comunidade, a tranquilidade e a conexão com a natureza criam um estilo de vida único. Em um planeta cada vez mais conectado, onde aviões cruzam continentes em poucas horas e a internet aproxima pessoas de qualquer lugar do mundo, lugares como Tristan da Cunha parecem quase impossíveis de existir. Uma pequena comunidade vivendo no meio do oceano, separada por milhares de quilômetros de água em todas as direções. Não existem grandes estradas que levam até lá. Não existem aeroportos movimentados. Não existem multidões. Apenas uma vila pequena, cercada pelo som constante das ondas e pelo vento que sopra do Atlântico. Para muitas pessoas acostumadas à velocidade das grandes cidades, esse isolamento poderia parecer uma prisão. A ideia de viver tão longe de tudo, sem acesso rápido a hospitais, aeroportos ou grandes mercados, pode parecer difícil de imaginar. Mas para os moradores da ilha, essa realidade é simplesmente parte da vida. Eles cresceram ali. Construíram famílias ali. Aprenderam a depender uns dos outros em uma comunidade onde cada pessoa tem importância. Em Tristan da Cunha, o oceano não é apenas uma paisagem. Ele é o limite natural que separa a ilha do resto do mundo. E ao mesmo tempo, é o que torna aquele lugar tão único. Enquanto o planeta continua avançando cada vez mais rápido, ainda existem pequenos lugares que seguem um ritmo diferente. Lugares onde a vida não é definida pela pressa ou pelo barulho das cidades, mas pela simplicidade, pela natureza e pela força da comunidade. Tristan da Cunha é um lembrete de que, mesmo no século XXI, ainda existem partes do mundo onde o isolamento não é um problema. É apenas uma maneira diferente de viver. Mas se você gosta desse tipo de história, você vai gostar de conhecer lugares extremos e comunidades isoladas do planeta. Já deixa seu like e inscreva-se no vídeo. Isso ajuda o canal a trazer mais histórias incríveis como essa.